Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os estoques de energia e o período de jejum, como se comporta os substratos energéticos em relação ao glicogênio, ácidos graxos e até mesmo proteínas durante um período prolongado de jejum. Então eu vou utilizar essa animação aqui, é bem bacana, nós vamos analisar alguns gráficos e ver como se comportam várias rotas bioquímicas. Tá bom, pessoal? Então eu vou lendo aqui, descrevendo e vou aparecer aqui no cantinho bem pequeno, mas eu preciso às vezes gesticular e daí vocês ficam de olho aqui comigo. Beleza? Vamos pensar um pouco. Se nossa alimentação é a principal fonte de energia que utilizamos, como será que obtemos energia durante o período em que estamos em jejum? Aqui o cara está pensando na vida e o que ele vai comer e que fome, né? Olha só, já sei, a energia vem das reservas de glicogênio e de ácidos graxos. Claro, nós utilizamos as nossas reservas de glicogênio e de lipídios, mas essas reservas não duram para sempre. Dependendo do tempo que ficamos em jejum, precisaremos obter ainda energia de outras fontes, como as proteínas. Olha só, você consegue entender agora por que indivíduos subnutridos ficam somente com pele e osso? Como esses indivíduos não têm uma nutrição adequada, eles usam todas as fontes de energia possíveis do próprio organismo, inclusive as proteínas. Isso é num período bem longo. Então, essas proteínas podem vir de origem de músculos, que vão ser degradados, ou até mesmo enzimas. Lembrando que as enzimas, 99% dessas enzimas têm um caráter proteico. Então, se a gente degradar algumas enzimas, nós vamos fornecer aminoácidos. Mas, professor, que enzimas são essas? Notem, a gente está no período de jejum. Faz sentido ter enzimas ali em abundância da síntese de ácidos graxos, síntese de colesterol, biossíntese de forma geral? Não, né? Então a gente pode degradar estas enzimas também, bem como o próprio músculo. Mas, primeiramente, o glicogênio e o estoque, que é bem variável de pessoa para pessoa, de triacilgliceróis, que vão fornecer os ácidos graxos. Vamos ver o que acontece com os níveis de glicose e dos nossos estoques de glicogênio e de ácidos graxos? Então, acompanhe o gráfico que mostra o conteúdo de glicogênio hepático e as concentrações plasmáticas de glicose e ácidos graxos. Vou clicar aqui, ó, no período 0, e nesse eixo está relacionado aos dias de jejum. E aqui, concentração plasmática. Dia 2 de jejum, olha o que está acontecendo com as reservas. Dia 4 de jejum, 6 dias sem comer, meu Deus. 8 dias sem comer, greve de fome. 10 dias sem comer. 28 dias sem comer. Tem alguns trabalhos mostrando que um ser humano pode ficar até 30 dias e, em alguns casos, até 40 dias no máximo, assim. Ok? Só que aqui nós estamos considerando o estoque energético. Ácidos graxos, a glicose, glicogênio, enfim, proteínas que eu falei que também podem ser utilizadas, só que um homem, um ser humano, ele não consegue ficar 30, 40 dias sem comer, sem hidratação. Então aqui a gente está falando de reservas energéticas. Sem hidratação, sem água, não dá para ficar todo esse tempo, ok? Então nós vimos aqui a reserva de glicogênio, que é a bolinha cor de vinho, roxo, nem sei o que é aquilo. Daí caiu ali e foi totalmente depletada em menos, ali, em aproximadamente 3 dias. Os níveis de glicose, que lá no período 0 estavam em torno de 100 mg por decilitro, depois ficaram numa média ali em torno de 60, 70. E notem que o triângulo verde, os ácidos graxos, começaram a subir no sangue. Agora a gente vai entender bem este gráfico a partir de agora. Vamos lá. Vamos analisar o que aconteceu com os estoques de glicogênio e de ácidos graxos.
Observe, no início o estoque de glicogênio hepático do fígado é rapidamente consumido. Podemos notar que aumenta a concentração de ácidos graxos na circulação. Vamos ver por quê? Mas por que a concentração de ácidos graxos aumenta? Vamos relembrar? Quando estamos em jejum, nosso organismo sente a baixa concentração de glicose. E como é que o organismo responde a isso? Aumentando as concentrações hormonais, no caso de glucagon e de epinefrina, que é conhecido também como adrenalina. Vamos ver o que esses hormônios fazem? Olha só, eles estão na circulação, dentro de um vaso sanguíneo, e agora acharam lá o tecido adiposo. Os hormônios que estão na circulação vão encontrar receptores na membrana das células. Dependendo da célula, essa ligação vai gerar uma resposta final diferente. O que acontece na célula adiposa? Note que a ligação do hormônio ao seu receptor, vamos ver isso agora. O hormônio está aqui, ó, é o redondo roxo. Agora eu consegui descobrir que cor é essa. É um roxinho. E ele vai ativar uma enzima chamada de adenilato ciclase. Então, o hormônio aqui, adrenalina ou glucagon, vão se ligar no receptor específico para um para outro. Ativa a adenilato ciclase, que aumenta os níveis daquela molécula ali, ó, AMPC, que é adenosina monofosfato cíclico, AMP cíclico. Isso aí é produzido a partir de uma molécula de ATP. Mas qual a importância desse aumento do AMP cíclico? Observe, dentro do citoplasma do adipócito, que é a célula do tecido adiposo, existe uma outra enzima do tipo quinase, chamada PKA, proteína quinase A. Essa enzima consegue sentir o aumento do AMP cíclico e se tornar ativa. O que faz então a PKA ativa? Vou clicar aqui na enzima. Notem que o AMP cíclico ligou-se na PKA, nesta proteína quinase A, e ela ficou ativa. A proteína quinase A é uma quinase. Você lembra o que faz uma quinase? Essas enzimas fosforilam, significa que ela adiciona fosfato em outras moléculas. Observe aqui a animação. Está aqui a proteína quinase A, ela está ativa e ela fosforilou. Aquele P ali é o fosfato. Então ela adicionou o fosfato, no caso ali de uma enzima, que é importantíssima no período de jejum. Ou seja, ela ativou a enzima que degrada lipídios, chamada de lipase sensível ao hormônio, a LHS. Então notem que é uma cascata de sinalização. Teve o hormônio, a adenilato ciclase produziu o AMP cíclico, o AMP cíclico foi um segundo mensageiro para ativar a proteína quinase A, ela ficou ativa e adicionou o fosfato numa enzima que estava inativa. Essa enzima que agora está ativa degrada a gordura que está presente dentro dos adipócitos, no caso estocada como triacilgliceróis. Ok? Quando a lipase é fosforilada, também se torna ativa. Essa lipase hormônio sensível agora está fazendo o seu trabalho, que é a degradação desses triacilgliceróis. Note, nos adipócitos, os lipídios são estocados na forma de triacilgliceróis, os TAGs. A lipase vai, então, quebrar esses TAGs em ácidos graxos livres e também em glicerol. E esse glicerol pode ser utilizado lá na gliconeogênese para a produção de glicose. E os ácidos graxos vão ser utilizados por tecidos que fazem beta-oxidação para sintetizar ATP no período de jejum. Então, nós temos aqui a lipase, note que ela quebrou, e aquelas perninhas ali amarelo com aquela pontinha são os ácidos graxos. E aquela parte que não é uma bolinha, sei lá o que é aquilo ali, é um negócio assim, ó.
é o glicerol. E esse glicerol que vai ser utilizado para a produção de glicose na gliconeogênese. Ok? Ácidos graxos, eles vão ser utilizados na beta-oxidação para sintetizar ATP. Ácido graxo não sintetiza, não é precursor de glicose em seres humanos, ok? Só que os ácidos graxos são moléculas hidrofóbicas, isso mesmo, não são solúveis em água. Para serem transportadas no sangue precisam de uma ajudinha, de uma mão. Quem dá essa ajuda é a proteína albumina. Ou seja, a lipase hormônio sensível fez o seu trabalho, quebrou lá os triacilgliceróis e nós temos ácidos graxos. A gente não pode jogar essa gordura na corrente sanguínea, não vai dar certo. Então o que acontece? Ela vai ter que pegar um busão. Os ácidos graxos entram lá dentro da albumina e essa albumina aqui está sendo transportada. Ok? Vamos ver aqui um saiba mais. Ó. Diferentes lipoproteínas são responsáveis pelo transporte dos lipídios. Os lipídios obtidos da alimentação circulam associados aos quilomicrons. São produzidos lá no intestino delgado. Os sintetizados pelo fígado são transportados por LDL e VLDL. Somente os ácidos graxos liberados do tecido adiposo que nós vimos serão transportados aqui pelo nosso busão, pela albumina, né, proteína de transporte. Então essas lipoproteínas, elas são feitas de lipídios e proteínas, elas vão transportar, só que cada um faz um trabalho diferenciado. E elas têm como sua composição, melhor dizendo, diferentes níveis de proteínas, de lipídios, de colesterol, de triacilgliceróis, por isso que eles têm esses nomes diferentes, ok? Bom, ó o busão, carregando lá ácidos graxos, e assim que a concentração de ácidos graxos na circulação aumenta no jejum, lembrem lá do gráfico, vou relembrar aqui para vocês, ó, você notou que, apesar dos ácidos graxos estarem sendo liberados do tecido adiposo pelas lipases, a concentração permanece constante? Por que será que isso ocorre? Pare e pense. Os ácidos graxos vão sendo recuperados pelos tecidos para gerar ATP. Olha só, a gente ativou lá a lipase hormônio sensível. Ela começou a quebrar gordura, quebrar os triacilgliceróis. Esses ácidos graxos não são solúveis, vão ser transportados pela albumina, ok? Só que, por que a gente não tem um aumento gradual? Ora, esses ácidos graxos estão sendo carregados pela albumina, vão ser entregues para tecidos que realizam a beta-oxidação e sintetizam ATP, como músculo, como coração, por exemplo, ok? Então eles vão sendo recuperados, eles vão sendo utilizados, ok? Então a gente quebra, aumenta os níveis de ácidos graxos e ao mesmo tempo os tecidos vão pegando esses ácidos graxos que estavam lá no tecido adiposo. Mas será que todas as nossas células utilizam os ácidos graxos para sintetizar ATP? Não. Alguns tipos celulares, como as hemácias e os neurônios, são incapazes de utilizar esse tipo de composto como fonte energética. Essas células utilizam preferencialmente a glicose. Quer saber por quê? Vamos ver aqui o diálogo, a conversinha entre uma hemácia e um neurônio. As duas querem ali, estão sedentas, né, por glicose. Você também só usa glicose para obter energia? Daí o neurônio responde: sim, eu faço parte das células do sistema nervoso central. Nós estamos isoladas por um outro tecido especializado chamado de barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica? O que é isso? A barreira hematoencefálica filtra o sangue que chega no sistema nervoso central. Essa barreira é constituída por capilares sanguíneos, onde as células endoteliais estão dispostas lado a lado e bem unidas umas às outras. Não há fenestrações, é aqueles espaços entre as células que permitem a passagem livre de substâncias. Esses espaços aqui
não estão presentes no sistema nervoso central, que forma ali a barreira hematocefálica. Assim, para chegar a uma substância e atravessar o capilar e chegar às células, precisa de um transportador. Os ácidos graxos associados à albumina não conseguem atravessar, mas a glicose consegue, tem um transportador GLUT. E eu uso essa molécula para obter energia. Lembrando, pessoal, que os neurônios vão utilizar a glicose como fonte energética, até o máximo que puderem, e num período muito prolongado, eles começam a utilizar também corpos cetônicos. Corpos cetônicos é um subproduto da oxidação de ácidos graxos, mas não é ácido graxo. Ácido graxo não vai ser utilizado diretamente pelo cérebro. Agora a hemácia falando. O meu problema é outro. Eu não uso os ácidos graxos porque eu não tenho mitocôndrias e não posso oxidá-los. Então eu uso glicose para fazer a fermentação lática e produzir ATP. Então ela produz lactato e produz 2 moléculas de ATP. Aquele piruvato, obrigatoriamente dentro das hemácias, é convertido a lactato. Não vai lá para o ciclo de Krebs, porque no ciclo de Krebs ele acontece nas mitocôndrias, né? E as hemácias não têm. Aqui eu coloquei um saiba mais, ó. Você sabia que o cérebro consome cerca de 120 gramas de glicose por dia? Já as hemácias necessitam de cerca de 30 gramas diárias. Então é bastante coisa que são consumidas por essas células aqui. Então, acabamos de ver que algumas células só utilizam glicose para obter energia. Quando estamos em jejum, de onde vem essa glicose? Isso mesmo, da reserva de glicogênio. Observe a micrografia e os pontos pretos que aparecem no interior da célula como grânulos pretos. Aqui nós temos o fígado. Agora a gente vai ver dentro do hepatócito esses grânulos. Olha só. Aqui está a estrutura do glicogênio. Só que o glicogênio não tem uma estrutura circular, como a gente viu lá na micrografia. Você lembra como é a estrutura? Vamos ver rapidamente aqui, que a gente já estudou o metabolismo do glicogênio. Ele é uma estrutura ramificada, onde tem aquelas ligações alfa 1,6 e uma do lado da outra alfa 1,4. A glicogênio fosforilase, ela vai então degradar esse glicogênio e produzir a glicose 1-fosfato. Está aqui a enzima que faz a glicogenólise, quebrando aquelas ligações alfa-1,4, com auxílio da enzima desramificadora, consegue ter acesso àquela ligação alfa-1,6 e acaba aqui liberando essa glicose 1-fosfato. Vamos relembrar o que é a glicose 1-fosfato e para onde é que ela vai ir, em qual o sentido de rota metabólica. O que acontece com a glicose 1-fosfato? Vamos lembrar aqui a estrutura. Ó. Essa glicose 1-fosfato, ela tem um fosfato no carbono 1. Ela sofre a ação dessa fosfoglicomutase e forma a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato é aquela que está aprisionada dentro da célula. Lembre daquela animação que não deixa passar a glicose 6-fosfato, somente a glicose, pelo transportador GLUT. Então, para eu produzir a glicose e liberar essa glicose para a corrente sanguínea e manter a glicemia, eu preciso dessa enzima aqui que está em verde, a glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase retira o fosfato do carbono 6 e finalmente abre a porteira para essa glicose ser utilizada para aquelas células sedentas lá, que são as hemácias e o tecido nervoso. O que acontece com essa glicose 1-fosfato? Vamos relembrar. Ó. Essa molécula sofre algumas transformações e, ao perder o fosfato, gera a molécula de glicose que vai para a corrente sanguínea. Observe o gráfico dos níveis de glicose e glicogênio. O que você pode notar de interessante?
Veja, mesmo depois que a reserva do glicogênio acaba, ela é finita. Notem que em 3 dias acabou totalmente a reserva de glicogênio. E como é que a pessoa sobrevive até 30, 40 dias, como eu comentei lá no início? Vamos ver. A taxa de glicose permanece constante, em torno ali de 60, 65 miligramas por decilitro. Por que será que o nível de glicose também não se esgota? A natureza é sábia. Como existe este problema de células que só usam glicose como fonte energética, o organismo possui uma via metabólica que sintetiza esse composto, a glicose, a partir de compostos não glicídicos. Essa via nós já estudamos e ela se chama gliconeogênese. Essa via é como um rio que recebe água de vários afluentes e toda a água vai para um destino final, a foz. Então, fosfenolpiruvato, oxalacetato, aminoácidos, piruvato, lactato, malato, todas essas moléculas, essas substâncias vão ser utilizadas para a gliconeogênese, que está ativa no período de jejum, para produzir glicoses, que estão lá em cima, na foz, né, que é aquela molécula lá no fim, redondinha, né, em azul, ok? Aqui eu coloquei um saiba mais. O organismo animal não é capaz de fazer gliconeogênese a partir de ácidos graxos. Aquele acetil-CoA, que é o produto final da oxidação de ácidos graxos, ele vai ser utilizado no ciclo de Krebs e vai liberar CO2. Então, como o acetil-CoA tem 2 carbonos, tem 2 reações de descarboxilação que saem os 2 carbonos. Então a gente não consegue ter carbonos suficientes para produzir glicose. Somente alguns vegetais, não humanos, podem utilizar esse composto para gerar glicose. Então é daqui para baixo, ó, do rosinha até o verde, que são as matérias-primas para eu produzir glicose no jejum pela gliconeogênese. Lembrando que o glicerol, aquele mesmo que veio lá dos triacilgliceróis, aquela partezinha do glicerol, da estrutura do triglicerídeo, né, que é o glicerol, pode ser utilizada sim para a produção de glicose. Ácido graxo, síntese de ATP, não glicose. Aqui estão os créditos desta animação da Fundação CCRJ. Espero ter sido claro e vocês e entenderem bem o que eu quis passar para vocês, né? Acho que errei na última frase aqui, mas vai ficar assim.